africana, né, na década de 60, 70, e a emergência de diferentes estados nacionais do continente africano. Nós falamos da África como se fosse um continente, né? Como se fosse um país, aliás. Não é. Ela tem 54 países. Entendeu? Então, nós temos que repensar esse termo África. O que é África? Ela acaba unificando, ela não é homogênea, ela tem diferenças geográficas. A gente sabe que o norte é árido, deserto, Saara. O sul, que ele é mais dinâmico, mais floresce. Não é? Então, em 1939 também, que trouxe a obrigatoriedade do ensino sobre o continente africano e seus afrodescendentes. E, querendo ou não, o Brasil tem uma relação muito estreita com a África. Nós somos resultado do processo, né, de transporte de africanizados e escravizados para o Brasil, não é? Então, nós temos que rever essa questão também. E não foram um grupo só, são vários grupos étnicos distintos. Né? E a questão da valorização é que nós temos que rever a questão dos intelectuais africanos. Esse processo de descolonização, ele foi possível porque, devido aos movimentos sociais, e depois o fato de repensarem a sociedade africana. Né? Aí você vai ter o eurocentrismo versus o quê? O africanismo. E a gente tem os intelectuais africanos que vão repensar essa questão. E nós não temos como falar sobre a questão da África, independente da temporalidade, sem mobilizar essa questão dos intelectuais. Então, a gente traz a exposição da beleza, a estatura dos negros no mundo antigo, através da cultura material e a documentação textual. É o que eu prezo, é o que eu defendo. Nós temos materialidade. A questão que se fala que não se pode trabalhar com a África antiga, por quê? Porque não existe materialidade, que é uma sociedade sem escrita. Uma sociedade se é uma sociedade sem escrita, é uma sociedade sem história, uma sociedade fria. Isso aí é positivista. Então, nós temos que repensar, reorganizar, e como se não tem algo escrito, mas tem a cultura material, e nós precisamos aprender a ler essa cultura material, não é? E daí a gente leva essa revisão da história africana. É um conhecimento muitas vezes inventado, muitas vezes distorcido, não é? A construção do conhecimento sobre povos africanos, ela foi inventada, distorcida, silenciada, né? Necessitando de uma revisão. E esse processo de descolonização também vai promover a possibilidade da construção de uma África antiga. Vão trazer tradições, e no meio dessas tradições, dessas narrativas míticas, não é que eles têm, muitos míticos, assim como os gregos, né? E a gente tem que trazer essa questão. E o que quase não é falado, houve uma intensa interação entre gregos, romanos e africanos. Isso é silenciado, isso não é trabalhado. Então, a gente precisa trazer para o primeiro plano, precisamos dar visibilidade a essa questão. E eu começo falando, quando nós fomos organizar aula sobre a Palacicene, a realeza palaciana etrusca, temos que colocar também a realeza palaciana africana, porque tem alguns reinos que tiveram contatos com esses grupos. E haja vista o quê? A materialidade está nas imagens da reprodução, pelo menos do Palácio de Knossos, de negros africanos, pessoas de pele preta. Então, a gente tem que colocar. Então, colocar o estudo da realeza palaciana como uma sociedade Kush, por exemplo, e Núbia, no mesmo país. Então, é essa a minha defesa. E aí a gente vê aí os etíopes na antiguidade. Esses vasos foram construídos pelos gregos.
Como que os gregos, no V século, no VI século, foram construir vasos com essa beleza, essa semelhança? Ele não é grotesco, entendeu? Não é cômico, ele está representando um africano. Cabelo encaracolhado, a pele preta, nariz mais largo, os lábios mais grossos, entendeu? Então, querendo ou não, artisticamente, esse vaso, eles detêm uma certa beleza. Então, é a definição grega, o termo grego para essa população é o que? Etíope. O problema desse nome, etíope, significa pessoa da pele queimada, é que eles vão chamar todos os africanos, toda a população de pele escura, de etíope. E aí a gente perde a etnia específica. Entenderam? Então, o termo etíope define uma. As imagens dos guerreiros núbios no Palácio de Quinossos, nós temos, são denominados dos capitães of Black, por Arthur Evans. Por quê? O rei, o Anax, que é o rei, né? O nome para o rei do palácio para os gregos em Creta, ele tinha uma guarda pessoal na qual estava incluído o quê? Soldados etíopes. Não é falado. Não é? E esses vasos, né? Evidência da interação sociocultural entre Creta e a região do Egito, no reino de Cush, incluindo o emprego de mercenários etíopes, que também não é falado. Não é? E aí nós temos aí a referência literária, documentação textual, Homero, na Ilíada, ele menciona o encontro de Zeus e os deuses, os etíopes, e um banquete que levou 12 dias. Então, se ele está falando dos etíopes, ele conhece essa região de Cush, na parte. É uma região muito rica e antiga, não é? Meroé, bem? A região toda é na parte, que inclui Cush e Meroé. E eles conhecem. Eles tiveram. Parece que, no caso antigo, né, tem essas referências, e no período clássico, Heródoto parece que passou por lá também. Mas antes de Heródoto, nós temos Ésquilo, Prometeu Acorrentado, que é uma dramaturgia, descreve a região como remota, habitada por um povo negro, perto das águas do sol. E temos Heródoto, que elogia a beleza e a estatura dos etíopes, descrevendo como os seus costumes e beleza. Ele vai dizer que são os homens mais altos e mais belos do mundo antigo. Então, nós temos referência. A questão é começar a pesquisa, né? E aí nós temos aí as características físicas deles, que vai ser falado, a pele negra, melanina. Melanina é negra, melanina, não é? É descrita por diversos autores antigos, falado por Xenófono de Colofonte, Aristóteles e Estrabão. Então, nós temos referência documental do mundo antigo falando sobre os antigos. Cabelos crespos, chama-se ouloi, mencionado em descrições físicas dos negros da antiguidade. Nariz achatado, característica mencionada por Deodoro Sículo, né? Deodoro da Sicília, em suas descrições etnográficas. E a estrutura alta. Heródoto descreve os etíopes como os mais altos e mais belos de todos os homens. Então, nós temos referência a respeito. Não temos como dizer que não tem como fazer essa pesquisa. Não é? E a questão dos Egípcios, do Antigo Egito. Temos a teoria do Sheikh Anta Diop, né, que afirma que o Antigo Egito era composto de uma civilização de pele preta. Temos as contribuições culturais que sugerem que os egípcios negros contribuíram para várias teorias e filosofias gregas. Nós temos filósofos egípcios, temos filósofos negros desse período que não são falados. A filosofia grega ela não saiu do nada, saiu do contato com esse grupo, que era o centro no mundo antigo. Já foi centro, o Egito já foi centro. E o Egito, ele é o quê? Ele não é homogêneo. Ele tem contato com diversos grupos, né, de pessoas de pele negra daquela região. Núbia, Napata, Cush, Meroé, entendeu? E essa questão vai criar o quê? O pensar a vida. O que é filosofia? É você pensar a maneira de você estar no mundo. De africana,
da civilização egípcia e suas influências na cultura grega. Então, aí nós temos uma precisa vir, emergir, vir para o primeiro plano. E nós temos as representações da cultura material. Ó, os alabastros, vasos de cerâmica, com representação. Tinha esse vaso. Por que ele vai representar um etíope? Porque ele quer ser como eles. Ela dá fruto, ela é forte, ela é alta. Então, é isso que ele está trazendo no imaginário social para si. Está entendendo? Então, é isso que ele está buscando. Por isso que esses alabastros estão... E o que tem dentro desses alabastros? Tem aquele óleo, digamos assim, unguento, para os artistas, para os atletas passarem no corpo, para fortalecer, a gente usa até hoje isso, né? Para fortalecer, para diminuir a dor. Eles são atletas de alto nível. Eles são competidores de Olimpíadas. Ele tem que trazer a premiação, tem que tirar o primeiro lugar. Não existe segundo e terceiro lugar, só existe primeiro lugar. Entendeu? Segundo e terceiro lugar foi coisa moderna. Lá só existe primeiro lugar. Então, eu tenho que ser o melhor dos melhores. Então, eu tenho toda uma preparação, uma alimentação, exercício e também o quê? Ungüentos, pastas, entendeu? Algumas óleos que você passa. Não é trabalhada, são as cariátides, que eu chamo de cariátides. Como pilares de sustentação da sociedade. Sentar sobre a mulher é subordinar a mulher, não. Sentar nesse banco significa o seguinte: nós, mulheres, que mantemos você no poder. Você tem que mudar o olhar, mudar a pergunta, mudar a perspectiva. Nós que sustentamos o mundo, nós é que seguramos você. Sem nós, você não é nada. Entenderam? É essa a representação. E há outras representações, né? Que eu chamei de templárias, porque vem de templos, de palácios, né? De sepulturas, que são as imagens das rainhas candaces, em tumbas, templos e pirâmides que tem e que precisam ser trabalhadas. Tem muita documentação material, da cultura material. E nós vamos ter que aprender, nós, historiadores, história dialogando com a arqueologia, porque é a arqueologia que vai trazer esse material para a gente. E aí nós temos as rainhas. Quem são elas? Que nos permite trabalhar, e elas precisam ser trabalhadas, porque elas estão silenciadas, gente. Tem Bartari, não é? Foi enterrada numa pirâmide de Meroé, e tem lá a pirâmide dela, né? Nós temos a Chacanadaqueto, também, que vai introduzir um novo código de escrita hieroglífica meroítica. Quer dizer, tem a escrita, mas a gente... E ela foi baseada onde? Nos hieróglifos egípcios. Temos a escrita meroítica. Ninguém trabalha, ninguém fala. É sociedade sem escrita? Sociedade sem história? Temos que repensar essa questão, não é? Temos que repensar. E temos a Amanirenas também, que liderou uma guerra contra os romanos. Não é? Nós temos também a Manichaqueto também, conhecida pela coleção de joias no seu túmulo. Ela tinha muitas joias, e essas joias foram roubadas, em seguida foram recuperadas, e elas estão agora no museu. Entendeu? Precisa também ser trabalhada. São questões que precisam ser trabalhadas. E temos a Manitória, né? Que restaurou o templo de Apedemac. Então, existe
uma coleção de cultura proveniente da cultura material que precisa ser trabalhada. E aí nós temos, né, algumas narrativas que a gente não sabe se foram verídicas ou não, mas elas existem. E elas são importantes por quê? Que faz referência. Ninguém faz referência de uma coisa que você não conhece. Entendeu? Então, se fizer alguma referência, houve algum ruído, alguma história, não sabemos direito. Então, nós temos essa as rainhas Candace de Meroé. Não podemos esquecer também que há referência das rainhas Candaces aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. É que a gente lê e passa direto. Tem lá referência das Candaces desse período. Não é? Então, e no caso de Alexandre, o que foi esse encontro de Alexandre com uma das Candaces? A Candace usou elefantes africanos de guerra, né, na hora, porque a ideia de Alexandre é invadir Napata, a região de Napata, Cuxi, Meroé, entendeu? Como expansão da formação de um império, não é? E ela, então, vai se organizar para a defesa, porque as Candaces são guerreiras, mulheres guerreiras. Elas tomam a frente do exército. E essa Candace era responsável pela defesa dessa região nesse período. Então, o que ela faz? E tudo bem, aceita. Quer ir para a guerra? Vamos à guerra. E ela coloca o seu exército em prontidão. E dentro do seu exército temos o quê? Elefantes africanos. Esses elefantes são terrivelmente violentos. E eles não se assustam com barulho. Eles são de pequena estatura. Eles são cogitados, são caros, cogitados. Foram esses elefantes que foram colocados lá em Cartago, por Aníbal. Entenderam? Porque o elefante indiano ele é muito grande, mas ele se assusta. Por isso que ele enlouquece, ataca as pessoas. O elefante indiano, não. O barulho não o assusta, entendeu? E ele ele é forte. Ele era o elefante preferido para ir à guerra. E agora, claro, tem que ser treinado, né? Na guerra. Então, a Candace usou os elefantes africanos de guerra para dissuadir Alexandre. Depois ele até quis comprar os elefantes, quis fazer um exército de elefantes, né? Não foi muito feliz. A mesma coisa foi Otávio Augusto. No primeiro século também quis fazer um exército de elefantes. O único que teve êxito foi Aníbal. Não é? E aí, como quando ele viu os elefantes, todo enfileirado, e os exércitos, homens e mulheres, ele se assustou e achou melhor negociar do que encarar isso aí, porque eu acho que a gente perde. Entendeu? E aí foi que ele começa a negociar com ela, e aí a rainha vai enviar presentes valiosos, incluindo ouro, jovens etíopes e animais exóticos para ele. E aí é celebrada a paz entre Alexandre e a região, e essa Candace guerreira e essa região de Napata, Meroé e os romanos foi em 24 a.C. É o início do conflito entre Roma e Cush, liderado pela Candace Amarnirenas, né? E esse ataque cuxita, eles derrotam o exército romano em Cirene e na região de Philae, liderado por ela. Esse exército, com os elefantes, consegue desmantelar a legião romana e leva esses romanos todos como cativos, como presos. São presas, não é? E aí você vai ver que o contra-ataque, os romanos, a tropa romana, vai até Napata, capital de Cush. Em 2021, há uma negociação de paz entre Roma, e sabe quem é que vai mediar essa paz, porque não conseguiu derrotar as Candace? Otávio Augusto. Ninguém fala que as Candace, elas derrotaram a legião romana no primeiro século, antes de Cristo, que é o quê? O período de quem? Otávio Augusto, que vai ser de
acho que é 30 até 17 ou 14, depois de... Entenderam, gente? Precisa ser falado. E aí nós temos a Marilena, né, que é a Candace Guerreira, que ela lidera pessoalmente essa tropa acústica contra os romanos. É descrita como a líder romana que devastou tudo, ela devastava tudo que encontrava na frente, tudo que era romano, ela destruía com o exército, os elefantes, e ela vencia. Não é? E ela trouxe como troféu, quando ela chega lá no Egito, a gente sabe que o Egito é o protetorado romano, e está lá a imagem de o quê? Otávio Augusto. Ela derruba a estátua, quebra-lhe a cabeça e traz arrastando para na a cabeça. Enterra a cabeça no santuário. E essa cabeça enterrada foi descoberta em 1960 agora. Entendeu? Uma escavação, acho que é 60, não tenho muita certeza, não. Uma escavação arqueológica. Não é? E então ela conseguiu termos favoráveis na negociação de paz com Roma. Por quê? Primeiro, ela não pagou tributo, ela pegou de volta os... Entendeu? E ela selou a paz. E toda a negociação, porque ele queria o ouro, queria o marfim, negociou. Pelo que ele queria, ele teve que pagar. O que ele queria era se apossar. Entendeu? Então, a negociação não deu certo. Então, teve que... quer dizer, a invasão não deu certo. Ele teve que negociar, ela não paga tributo, ela recupera as terras perdidas, vai passar a negociar com ele, e tudo que ele quiser, marfim, ouro e as pedras preciosas, vai ter que pagar. Pronto. Ninguém sabe. Não é? E aí a gente está mostrando aí, olha isso aí é a representação dela. Ela e o marido. Vocês estão vendo que ela e o marido estão no mesmo espaço, mesma altura. E os dois, ó, esse grupo aí que ele está segurando, são o quê? O exército romano. E embaixo é o exército o quê? O exército custita, que ajudou a defender e a derrotar os romanos. Então, as mulheres eram defendedoras da sucessão real, linear. E é uma característica muito importante em sua organização, e era a presença das Candaces, né? Que Candace é o quê? Rainha-mãe. Mulheres, mas o fato de ser mãe não era assim primordial, entendeu? Não era, não é nesse negócio. Se ela era casada, isso não importava. Entendeu? A gente está traduzindo Candace como rainha-mãe, mas deve ser, porque a gente não tem muito bem a definição exata. Então, a gente construiu essa definição. Mas, na verdade, nós não sabemos o que quer dizer Candace. Entenderam? Não sabemos. Então, a gente colocou rainha-mãe. Mulheres que desempenhavam o seu papel de liderança significativa, né, na sociedade, tanto politicamente quanto militarmente. Que muitas vezes elas tinham a obrigação, elas tinham o dever de definir quem seria o seu sucessor. Não é? As Candaces também tinham a relevância religiosa, sendo consideradas figuras sagradas com as conexões divinas. Eu considero Candaces sacerdotisas. Trabalhar com elas como sacerdotisas. Só que são sacerdotisas que atuam da maneira política, o que ela fala até o poder definir a sucessão. Elas eram frequentemente associadas a deusas egípcias Ísis, e elas, trabalhando com elas como virtudes e as diferenças entre elas. Todas as duas são o quê? Mulheres. Entendeu? E aí nós temos aí, ó, o legado das Candaces, não é? O empoderamento feminino, serve de inspiração para o movimento Sudatex, no Sudão moderno. Isso aí é interessante ver. Como que o Sudão do Sul, que está em guerra
com o Sudão do Norte, porque eles são árabes. E o Sudão do Sul está dizendo o seguinte: a ascendência, a ancestralidade deles não é muçulmana e não é árabe. Eles querem reivindicar o movimento agora, de hoje. Eles estão reivindicando, estão lutando para o quê? Expulsar os árabes dessa região e buscar sua ancestralidade nas Candace, que é a matriz deles. Porque na região árabe, a mulher não tem espaço, não tem voz. E na ancestralidade africana, a mulher tem o mesmo patamar que o homem. É esse o problema. E eles estão lutando. Entendeu? Estão lutando. Né? Temos também a recuperar as antigas tradições e cultos africanos baseados no reino de Kush. Nós precisamos trazer essa questão, porque vai ser... É isso que eles estão trazendo, os sudaneses do Sul, como identidade cultural. Fator de identificação. Né? Entenderam? A questão teórica, podendo permear isso aí. E a questão da valorização das mulheres e a rejeição da misoginia que existe na cultura contemporânea atual. Não é só nos árabes. Nós, do Brasil, sofremos misoginia também. Nós estamos lutando para ter espaço. Olha a nossa política. Vê quantas mulheres estão na política e quantos homens estão. Entendeu? Olha a necessidade de estabelecer cotas para as eleições, que tenham mulheres e aqueles grupos em vulnerabilidade social. Quer dizer, a gente tem que lutar para isso, não há? Então, a gente não conseguiu ainda chegar onde nós queremos. Nós temos muito que lutar para ter um espaço e respeito, porque a sociedade ocidental, eu a considero misógina. E aí, os desafios da historiografia africana, qual é? Né? Nós temos a historiografia sobre a população negra no mundo antigo, requer uma abordagem alternativa, devido às lacunas nos textos escritos, e a preponderância do eurocentrismo. Nós temos que mudar de olhar e passar para o afrocentrismo, o afrocentricidade. Ou seja, dar espaço para esse grupo falar. E contrapor, não estou dizendo que a gente vai jogar no lixo o eurocentrismo, não, mas trazê-lo para a comparação, para o embate, para o debate, é necessário, não é? Não estou dizendo para jogar a criança fora junto com a bacia, não é isso, tá bom? Para trazer novos elementos para preencher essas lacunas. Aqui eu vou acrescentar mais uma questão. Trazer a história dialogando com a teologia é fundamental, e trazer o conceito de subalternidade e interseccionalidade vai nos ajudar muito, porque a subalternidade foi criada por quem? Pelo outro, veio da Índia. E a interseccionalidade também vai vir do outro, a África. Então, gente, olha só a afrocentricidade, o afrocentrismo emergindo com... É isso que eu quero fazer. Agora, essa temática, ela permite a comparação. Trabalhar, agora tem que saber bem uma sociedade para poder fazer a comparação, não é de maneira aleatória. E vamos ver a necessidade de privilegiar contextos culturais marginalizados, que aí é o subalternidade, né? Subalterno, e esquecido na história antiga. Agora é a hora de dar voz a essa situação. E a oportunidade expressiva de construir uma narrativa mais completa e inclusiva da história da África antiga, que a gente tem condição. E aí, a conclusão, né? De trazer o reconhecimento, o novo olhar sobre a história da África antiga, a história africana antiga. Isso é o quê? É a história da antiguidade, produzida no século XXI, tem respondido à demanda contemporânea pelos direitos civis,
Personagens, grupos sociais, outrora obtiveram de protagonismo nas narrativas históricas atuais da antiguidade. E aí a nova perspectiva de novas abordagens teóricas, oferecendo oportunidade para construir uma história antiga da África mais rica e diversificada. Não é? E aí as minhas sugestões, vocês podem buscar, Biografia de Mulheres Africanas, é um site muito interessante, onde traz toda, ela é feita do Rio Grande do Sul, não é? A base deles é a universidade lá da Federal do Rio Grande do Sul. Então, trazer, né, tem muita documentação, tem um acervo enorme, tem muita coisa que vocês podem trabalhar, tanto história antiga como medieval e contemporânea. Entendeu? Então, temos o Afroáfrica, que tem vários textos sobre África, entendeu? Tanto África antiga, quanto medieval e contemporânea, entendeu? Então, é muito interessante você trazer essa questão. Não é? E aqui teria um vídeo que não vai passar. Se você passa. Passa sim. Passa? Ai, vou ver. Não sei se passa, não. Acho que não passa. Carregando, está demorando. Bom, gente, vai demorar aqui carregar o vídeo. Era um vídeo muito interessante, mas como eu mostrei para vocês, dá para vocês, né? E deixa, se tiver perguntas, questionamentos, deixa para o final. E agora eu vou dar espaço para a professora aí fazer a sua preleção. Muito obrigada pela atenção e pela generosidade da participação de vocês. Obrigada. Aí, o que eu faço? Minuto. Tentar aqui transferir aqui na estrada. Aonde? Oi? E
Então, bom dia. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Obrigado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Nossa internet aqui ela não está contribuindo muito, mas, como assim, a batalha é grande, mas o desejo de vencer é maior ainda, né? Então, vocês estão vendo a tela do meu computador aqui? Tá. Sim, professor. Perfeito. Eu quero, antes de tudo, aqui agradecer, né, a professora Maria Regina pelo convite aqui de estar juntamente com ela hoje discutindo, né, a respeito dessa relação do discurso que há sobre esses grupos chamados subalternos, a questão da participação, né, da mulher como base, como estrutura de sociedades, né, da antiguidade, e algumas tradições que vão permanecer, que vão reverberar. Quando ela me convidou aqui para falar, né, um pouquinho do que ela ia dizer sobre Candaces, eu falei, olha, eu não sou um especialista, né, mais indicado para estar falando sobre esse grupo, e, nesse caso, né, eu optei por tratar exatamente da relação guerreira dessas mulheres, né, na sociedade africana. Eu sou o professor Alaí Figueiredo, né, vice-coordenador do NEUERJ, sou professor substituto aqui no Departamento de História da UERJ, né, minha especialidade é guerra, política e poder no mundo antigo, sobretudo focado na região da Grécia, né, sobretudo Atenas. Trabalho com as questões marítimas, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui da rainha Nzinga e sua corte africana. Foi uma figura da realeza africana, né, no período moderno, e que eu vou buscar apontar ao longo do meu discurso, né, como essa prática guerreira, né, que era uma tradição entre a sociedade africana, e ligado a essas figuras femininas, dessas rainhas, se tornou, né, uma tradição que foi ressignificada na era moderna. Então, no meu discurso aqui, eu vou primeiro conceituar, trazer alguns conceitos, né, sobre o que é a guerra, posteriormente, né, falar dessa expansão europeia dentro do continente africano, para que, posteriormente, eu fale da rainha Nzinga, né, e das simbologias, né, que vão circular no próprio ato dessa rainha diante de autoridades europeias que procuraram, de alguma forma, né, simbolicamente, submeter ali, subjugar a sua autoridade, né, em seu território. Então, antes de tudo, aqui eu trago questionamento aos senhores sobre o que é a guerra. Ali não está, o pessoal que está presente, felizmente, não está podendo ver aqui na tela. Né? Sobre o que é a guerra. Quando a gente fala do conceito de guerra, né, a gente fala sobre a questão de movimentação, e a guerra ela vai poder ser analisada, né, em três perspectivas, né? A social, a política e a antropológica, se tratando das culturas. Assim como há também diversas gerações, né, do estudo sobre a guerra. E eu não vou me aprofundar nesse primeiro momento, mas eu vou procurar deixar essa definição, né, muito bem colocada. E agora sim, está finalmente abrindo. Para que a gente possa entender o conceito de guerra, a gente é necessário que a gente possa, você deve ter fixado alguma coisa aí. Deixa eu voltar aqui. De compreender o porquê nós, né, guerreamos. Sobretudo, a gente se apropria aqui de alguns conceitos do filósofo político Norberto Bobbio, quando ele fala sobre rude matéria, né, sobre uma antropologia negativa, segundo a qual, quando nós temos
os nossos interesses ameaçados, nós nos mostramos vis passionais, enganadores, e isso sempre vai acabar sendo ponto de motivação que vai fazer eclodir conflito entre os homens. Outra perspectiva é a ideia de territorialismo, que seria a concorrência de inúmeros indivíduos ou grupos pela posse de um bem escasso, aonde há relações de violência, né? E nós definimos aqui, a partir de Norberto Bobbio, na obra Teoria Geral da Política, que violência é um ato de força ilegal, né? A transgressão de toda norma, de toda estrutura que seja normativa ou do direito positivo. Tá? E a força seria a aplicação dessa violência legitimada. Então, antes de tudo, a guerra ela é um ato de força porque ela é regrada. Ela possui uma série de convenções que nos permite colocar freios a essa impulsividade, essa rude matéria que nós tangenciamos. Nas cartas que Albert Einstein trocou com Sigmund Freud, o médico, o físico, perguntou ao médico austríaco do porquê os homens guerreiam, e Freud responde a Einstein de que nós adoramos ver o sangue dos nossos inimigos. No entanto, quando isso ocorre às pessoas que nós amamos, nós criamos convenções, elementos que vão pôr freios a esse conflito. Então, a gente pode definir guerra como uma violência, uma força, violência que é legitimada de modo coletivo, em que tenha pelo menos um grupo estatal que vise estabelecer status quo, que vise legitimar a soberania sobre um determinado território. E, desse modo, eu trago a reflexão sobre a guerra nesses 3 polos que eu falei, para que a gente possa entender essas sociedades, que são africanas, e sociedades europeias, e como foi colocado inicialmente aqui no discurso da professora Maria Regina, há um discurso eurocêntrico, há um discurso que apresenta a África como uma região cálida, fria, tanto quanto o Novo Mundo, aonde estaria numa condição não somente periférica, mas de inferioridade, digamos, dentro de uma hierarquia positivista, civilizacional, saiu bem, de uma civilização hierarquizada, a África estaria, digamos, ali, numa estrutura que seria considerada de barbárie. Então, quando a gente analisa a guerra numa perspectiva sociológica, Karl Marx vai apresentar que é sempre um produto econômico ali das lutas de classes, a diferença, aquilo que Norberto Bobbio vai chamar de violência estrutural, que é a violência que os ricos exercem sobre pobres, os poderosos sobre os não poderosos, são elementos fomentadores de conflito, tanto quanto o marechal prussiano Karl von Clausewitz vai escrever um clássico sobre a definição da guerra e vai definir que a guerra ela é a continuidade da política por outros meios, e isso vai trazer uma série de problemáticas dentro das ciências políticas, chamada escola dos realistas, porque o uso das armas, da violência e da força, como continuidade da política, pode levar a, digamos ali, a destruição de todo o mundo, como, por exemplo, a gente viu ao final da Segunda Guerra Mundial, as bombas nucleares que foram lançadas sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que, dentro de uma escala de uso dessa violência, pode se levar o mundo à total aniquilação. E, por último, John Keegan, que é um historiador da guerra, que vai definir
que a guerra, né, essa violência, ela está a serviço das culturas, que a guerra, antes de tudo, ela não é um ato político, ela é uma questão antropológica. Ele foi professor, né, e faleceu recentemente, há pouco tempo, pouco mais de 2 décadas, foi professor da Escola Militar Real Britânica, e ele via, né, que as insígnias nos uniformes, os grupos que se formavam dentro das academias militares eram verdadeiras marcas tribais, e de que os homens buscam defender o seu território não por uma questão exclusivamente política, mas sim porque esse território está enterrado em seus ancestrais, carrega a sua tradição de ancestralidade e, por isso, busca se vingar, né, uma ofensa que foi sofrida, que foi proferida contra essa ancestralidade. E é nessa perspectiva antropológica de ancestralidade, de tradições, de cultura, que eu convido vocês a analisar, né, a rainha Nzinga e a sua relação com o mundo ocidental. Então, foi uma rainha que apresentou resistência ao Império Português na Era Moderna. Quando a gente fala de África, já foi colocado aqui no primeiro discurso, né, de que as pessoas têm o hábito de pensar uma localidade como se fosse uma totalidade. Aliás, eu identifico que esse é um problema historiográfico, né? Porque nós que somos aqui oriundos, né, da história antiga, vemos muita questão do etnocentrismo, que vem sendo muito discutido dentro da história global. O professor Gilberto Francisco, né, e Fábio Morales, com a questão da história global, vem discutindo muito essa visão de se levar apenas o modo de civilidade ateniense como se fosse uma totalidade da Hélade. E as pessoas também têm por hábito analisar a África dentro de uma perspectiva, né, de uma determinada região, como se fosse, por vezes, totalidade. E a rainha Nzinga, né, ela vem ali do reino de Nibongo, né, onde se centralizou em torno do soberano Nigola, século XVI, que está a região ali, quando a gente fala, né, vamos falar de Congo-Angola, não vejam países como a gente vê hoje, com fronteiras que uma questão étnica, tá? E não dessa fronteira que foi traçada posteriormente. Tá? Então, tem uma relação aqui com a expansão da Era Moderna, do século XVI, no de coexistência que eram pacíficas, né, com lideranças locais, e foi se encontrado ali, né, dentro dessa relação, aonde grupos locais que, em suas guerras internas, buscavam se escravizar inimigos e negociar a venda, né, desses grupos que foram derrotados a exatamente seus aliados. Eu gostaria de lembrar a todos aqui, né, que a escravidão, a partir de uma visão humanística, né, que se desenvolveu dentro da era moderna, é algo totalmente ignóbil e que é condenável, mas é uma prática que sempre acompanhou a relação, né, entre polis, entre reinos, desde a antiguidade, no qual aquele que fosse derrotado, ele pertencia ao vencido. Ele tinha sempre o caminho de ser escravizado, morto ou incorporado às fileiras do seu exército. Tá? Então, e essa mão de obra que foi comercializada com europeus
se adaptava muito bem aqui, porque eles já estavam habituados a lidar com a agricultura e utilizavam seus conhecimentos ancestrais na preparação para a luta, como, por exemplo, as estratégias bélicas e o uso das suas armas, né? Machadinha, arcabuzes, lanças, que muitas vezes, dentro dessa relação antropológica, elas não eram uma perspectiva tecnológica a principal função, mas sim a simbologia do uso dessas armas. Então, houve grande pressão sobre o reino do Livon, que se intensifica pelas potências europeias, a partir de 1617, com a transferência de um presídio português para Ambaca, uma localidade muito próxima da capital do reino. Então, aqui, nessa região, né, nesse segundo círculo mais à direita, a gente vê onde foi colocado, e aqui você tinha a capital do reino. Então, identifica-se que a ocupação, né, da região pelos colonizadores, ela começava a deixar de ser uma negociação para imposições. E é nessa perspectiva que a rainha Nzinga vai obter protagonismos de resistência a esse processo de invasão. As informações mais antigas que a gente tem desses grupos africanos têm referência ao Egito, região onde floresceu há mais de 5.000 anos, no Vale do Rio Nilo, uma sociedade que se tornou também líder dentro de uma relação, e aí eu retorno, né? Se eu falei de conflitos, e eu falei desse processo de relação, há dentro das ciências políticas, né, duas escolas aqui. A dos realistas, que muitos defendem que foi inaugurada por Tucídides, estratego grego, general grego, né, da era clássica, que defende o uso das armas e ocupação e domínio, né, dos seus adversários através da força. E você vai ter a escola dos idealistas, que defende que esse processo de cooperação ele permite períodos de paz mais duradouros. Tá? E a gente identifica aqui, né, que, nesse primeiro momento, nós tivemos uma relação entre esses africanos e potências europeias, um processo muito mais idealista, e depois uma relação mais realista. E é um estudo, inclusive, que eu venho levantando, né, se esse idealismo ele é um estágio dentro desse processo. Tá? Mas, para aqueles que querem trabalhar com a antiguidade dentro desse processo, eu recomendo aqui Polydu, né? Vai falar de interestatalidade na antiguidade e vai falar sobre esse processo de cooperação, e a escola dos realistas, né, que vai remontar a Tucídides, vai remontar a Maquiavel, Hobbes, Clausewitz e autores que vão defender esse processo de armamento. Então, nessa região do Nilo, houve também outras grandes civilizações africanas que se desenvolveram ali. Né? Para o Egito, ele desenvolveu essa relação de cooperação, sobretudo concreta, com fenícios, sobretudo contribuindo na construção de embarcações, e, posteriormente, também outras potências africanas, que não somente o Egito, se desenvolveram ali, como, por exemplo, o reino da Núbia, né, que hoje é o atual Sudão. Então, houveram ali sucessivos reinos que se impuseram sobre seus vizinhos, como Meroé, a própria Etiópia. A professora Maria Regina já apontou aqui que o reino da Etiópia é uma questão moderna. Na antiguidade, todos aqueles eram um modo de você identificar aquele que tinha um pouco de melânia na pele. Tá? Então, eu seria um etíope, a professora Maria Regina seria um etíope, né? E todo grupo que tivesse esses traços negróides, cabelo lanado, nariz um pouco largo, achatado e a pele escura, sobretudo, acabava se enquadrando como etíope. Então, o processo de identidade
alteridade, uma relação antropológica e não necessariamente uma ideia de subjugação. Então, na região do norte de Angola, no antigo Reino do Congo, o processo de interação com os portugueses ocorreu através, inicialmente, de alianças com chefes locais. Esse grupo formava uma sociedade, um processo de expansão, criando uma hegemonia política centralizadora no século XVI, e o grupo Nidongo faltou um espaço ali, a resistência a esses grupos portugueses, na medida que eles tiveram uma maneira muito mais, digamos, ácida, né, nessas relações. Então, a história da África conheceu, dentro desse processo, várias mulheres guerreiras que se tornaram grandes estadistas, com várias situações na qual elas tiveram que se posicionar e enfrentar, dentro da arena militar e política, essas potências europeias. Em Angola, o exemplo da rainha Nizinga, contemporânea a Zumbi dos Palmares, aqui no Brasil, né? Ela foi uma soberana competente, suficiente para resistir aos domínios dos portugueses e dos holandeses na sua região em Angola. Outras grandes chefias consideradas nesses estados tradicionais são conhecidas desde o século IV, como a primeira dinastia de Gana, com as grandes civilizações, 4 depois da Era Comum, tá, gente? Cuja existência pode ser testemunhada pela arte através da cerâmica Nock, datada do século V a.C. Então, na região do Gana, nós vamos ter outras rainhas que vão do povo do domínio branco e vai morrer longe de suas terras. Essa liderança feminina na África remete à tese de ginecocracia dos gregos, que é uma tradição que nasce de profundas raízes históricas e culturais de sistemas sociopolíticos matrilineares, né? Eu falei aqui do Egito, dessa sua relação muito próxima com Creta, né? A gente tem que lembrar que Creta, durante seu período hegemônico, entre o século XX e o século XV, antes da Era Comum, você tinha ali uma ideia do matriarcado, você tem a imagem, né, das grandes deusas mães com seios nus segurando serpente, mostrando a fertilidade da terra e o domínio, né, sobre aquilo, vamos botar entre aspas, medicina, mas a práticas de cura, né, que posteriormente muitos vão tratar essas práticas de desenvolver poções de cura como magia. E a gente vê aqui, dentro dessa relação de enfrentamento a essas potências europeias, a crônica sobre a rainha Nizinga, que, ao ser recebida, né, pelo governador-geral europeu, é tentado deixar ela numa situação vexatória, no qual não apresenta uma cadeira, né, ou algo para que ela pudesse se sentar e dialogar a respeito das relações entre Estados, né? E aí, uma das suas súditos se oferece como banco, e aquilo é visto, né, como um grande espanto pelas lideranças europeias que, dentro de um discurso eurocêntrico, buscava colocar como se fosse um ato de barbaridade. E aí nós chamamos a atenção para que nós possamos analisar as ressignificações dessas tradições, né, que vão se dar da antiguidade, onde há essa ginecocracia, e qual a simbologia de se sentar sobre as costas de uma mulher, né? Então, isso despertou interesse, o discurso despertou o interesse dos iluministas, que viam nesse ato de criação, né, um ato, como a gente pode botar entre aspas aqui, de barbaridade. Então, Mário Martins de Freitas, autor do livro Reino Negro dos Palmares, aqui eu acabei dando um salto, né? Faltou que eu ia apontar, na verdade, um slide que vinha apontando que
a ideia, né, de desenvolvimento de quilombos, que significa exatamente resistência, significa fortaleza, né, dentro do dialeto, né, da língua do tronco Congo-Angola, que foi absorvido aqui dentro dos Palmares, trazendo também essa tradição africana aqui para as nossas terras. Tá? Então, aproveito só para destacar, porque faltou, acabei aqui pulando um slide, né, no qual, na obra Reino Negro dos Palmares, diz que o Quilombo dos Palmares começou com a entrada do Brasil desses primeiros negros que migraram, né, nessa diáspora forçada para o Novo Mundo, e, segundo o autor, a questão de segurança, trouxeram grupos que eram belicosos, né, que haviam sido derrotados nessas primeiras guerras e que estabeleceram exatamente essa estratégia de formar, de defender por diversas camadas, né, determinada região. Esses angolanos, segundo alguns historiadores, trouxeram sua língua, cultura e forma de governo a Palmares, e muitos desses jagas foram aportuguesadas no Brasil, como quilombo, mucambo, samba, né, e também as suas táticas militares. E aqui, sim, né, vamos voltar ao ponto que a gente estava, que era o que é sentar sobre as costas de uma mulher, no qual o matriarcado na África, né, passou a ser definido por essa antropologia como forma primitiva, né, numa visão desses positivistas, como se fosse um ato de barbaridade. Então, os pesquisadores europeus começaram a definir a evolução cultural universal de todos os povos, apresentando, por exemplo, como defende Friedrich Engels, né, como estágios. No primeiro, estado de total promiscuidade da mulher, na qual o único parente conhecido da criança era a mãe, né, já que ela poderia ter tido relação com vários homens. Depois, o segundo estágio, que seria a família, uma ideia monogâmica, matrilinear, no qual o parentesco ele é traçado por essa perspectiva materna, e, num terceiro estágio, a ideia seria patrilinear, né? Que seria a visão positivista, que vai estabelecer dentro de um discurso eurocêntrico, centralizador, hegeliano, que, inclusive, Martim Bernal, né, na obra Black Athenar, ele vai falar, né, do modelo antigo e o modelo ariano, né, que nesse modelo antigo, essa mulher ela tem preponderância. Né, os gregos teriam herdado do Egito o culto aos deuses, o cultivo da terra, técnicas de irrigação, né, e enquanto que no modelo ariano, você tem povos que vêm do norte, que colonizaram determinadas regiões, no qual vai se estabelecer um patriarcado, onde você tem uma perspectiva ariana, caucasiana, né? E no qual vai se estabelecer, posteriormente, modelos que vai servir de exemplo para regimes totalitaristas como o nazismo e o fascismo no século XX. Então, o matriarcado, nessa perspectiva, se associa ao estranho, à terra, à noite, à lua, ao lado esquerdo, né? Enquanto que o patriarcado se associava ao sol, o direito, a força, a guerra, o dia, a revelação. Nós temos aqui o antropólogo Cheikh Anta Diop, que começa a examinar essas sociedades e vai ver que esses estádios são formulados pelos europeus. A bateria está fraca, espera aí só um momento. Deixa eu ver aqui se ela começa. Não sei, botei aqui, não sei se ela está carregando. Foi? Eu acho que sim, né? O fio ali, ele está com problema, né? E que buscou explicações alternativas a essas sociedades. Então, Cheikh Anta Diop, ele vai apresentar a respeito dessa teoria de evolução universal. Estágio primitivo seria matriarcal, estágio superior patriarcal. Ele vai tecer críticas a essa teoria, né, a respeito dessas duas de desenvolvimento humano. Na visão dele, primeiro, né, dentro desse discurso,
discurso do patriarcado. No norte, temos povos nômades, indo-arianos, que implicava a sublevação da mulher, no qual a mulher representa um empecilho a essa modalidade tribal, ela é um peso a ser carregado nos deslocamentos coletivos, e a mulher não tinha como função produtiva, econômica dentro do grupo familiar, né? Ou seja, tem que carregar filho, ela tem um problema de gestação, tudo isso gera uma série de princípios. Então, no Sul, a mulher representa, a visão do Sheikh Anta Diop, a estabilidade social, o valor da vida e da produtividade agrícola. Então, temos aqui suas atividades. Me ouvem bem? A gente teve alguns problemas técnicos, tá? Mas a gente está de volta. E a gente vinha falando aqui, né, Oi? Do Sheikh Anta Diop, já abri aqui, né? Do Sheikh Anta Diop, que ele vai apresentar, ele vai analisar essa relação onde povos do norte você tem uma preponderância, né, sobre um patriarcado, e ao sul, no qual a mulher começa se apresenta, né, como um protagonismo, no qual as atividades das mulheres garantem o cultivo e o sustento da coletividade. O seu papel é de domínio da técnica agrícola, constitui o tema da narrativa mítica, que exatamente fixam o homem e a terra, né? A ideia de defesa do território, né? O equilíbrio e estabilidade assegurado aos negócios do Estado, e o sistema matrilinear não implica a dominação de uma mulher sobre o homem, mas uma relação muito mais horizontalizada dentro da estrutura estatal e organizacional, né, da sociedade. Julius David Proulx, né, é um professor que vai falar exatamente sobre a análise desses artefatos de cultura material, no qual ele destaca 3 componentes para que a gente possa identificar ou apontar significações para determinados elementos de cultura material, entre eles a descrição, a dedução que você pode fazer sobre esses objetos e a especulação, né? O que é muito importante ao historiador, exatamente nesse diálogo interdisciplinar, né, transversal com o arqueólogo, para que você possa compreender. Então, compreender as determinadas práticas, determinadas tradições. Então, por exemplo, a gente deu aqui a questão de se sentar, né, sobre as costas, ou carregar, né, uma mulher, a mulher apresentar as costas para que fosse carregada ali. Se sentar sobre as costas de uma mulher, muitas vezes, poderia estar representando de que, ora, se não foi me apresentado, né, algo a se sentar, na verdade, eu tenho a base no qual o meu povo se sustenta, que é exatamente a mulher. E que isso, né, parecia exatamente inacessível aos olhos desses europeus. E é nessas perspectivas aqui que a gente necessita. E dentro desse processo, na análise dessa cultura material, sugere que os artefatos de comunicadores de fatos históricos são, na verdade, a materialidade dessas realidades vividas de crenças de outras pessoas, outros tempos, lugares, prontas e capazes de serem revividas e interpretadas no tempo presente. Então, nós vamos ver aqui, dentro dessa cultura material, vários elementos que vão trazer exatamente essa significação, né, das mulheres, ora carregando seus filhos nas costas, ora né, o futuro da sociedade são seus filhos às costas, produzindo através da agricultura.
e embaixo as fotografias, no qual a gente vê a permanência dessas tradições que vão, né, rompendo séculos e se mantendo. E outra questão também seria de que a mulher, como base de sustentação dessa sociedade matrilinear, se apresentando exatamente como os bancos, né? A gente vê aqui a cultura feminina aparecendo aqui nessa análise dessa cultura material. A gente vê ali com seios nus, fartos, né, que representam exatamente você nutrir a sociedade. Então, aqui na obra African Cities, né, o autor Sandro Boccola, os bancos, e cada um deles trazendo significações, né? Nós vemos aqui, né, a figura ali aparenta ser um símio, né? Mais uma vez aqui, búzios cravados, né, figuras que vão representar, por vezes, também animais. A gente começa a ver exatamente a simbologia desses bancos, né? O que ficou para trás, né? Se você retomar tradições, simbologias ali, tentativas de se fazer o impossível, bancos que são exclusivos do uso de reis e de rainhas assantes, outros que representam doçura, que a doçura não fica permanentemente na boca, né? A gente tem estágios, nenhum bem e assim também nenhum mal vai durar para sempre. Outras simbologias aqui, tá? Que a alma de um governante habita um jovem cortesão, né? Ali aquela que o rei ele vive para a sociedade, não para o seu luxo ou a sua vontade, né? De que a greve ou fazer fogo, né? Isto é dito para representar esse tipo de representação de iconografia vai estar presente nesse banco. Essa suástica aqui, apontando a santidade de como um gato repele a sujeira, símbolo de santidade e boa sorte. Tá? Aí os vascaínos aí vão dizer que... Mas eu acho que os vascaínos não estão com muita sorte, não, gente. Né? O som de Akomben, né? O grito de guerra do Içá, por isso simboliza uma chamada para a guerra. Essa outra iconografia que ele vai apontar que eu sou Afroidof, um símbolo de desafio. Outros aqui, Oféis, e nada está escondido deles. E aqui, né, é uma espécie de cobertor, né, algo que vai aquecer, que vai abrigar, trazer proteção. Quando a gente fala, né, de toda a iconografia da figura feminina, do súdito que se oferece para ser o banco da rainha, antes de tudo, você vê ali um ato de privilégio do súdito de demonstrar o quanto que a mulher ela é a base que sustenta a sociedade, e também da rainha, e não ao se sentar sobre esse súdito, na verdade, ela homenageia e reverencia, já que essa mulher ela é a ancestralidade, ela é o ponto no qual a sociedade se mantém e se manterá. Né? Então, Nzinga
se tornou ícone, né, uma figura de interesse e pesquisa. Então, aqui eu tinha colocado que vai mostrar diversas nações de cultos religiosos brasileiros aqui, que vêm exatamente com essas simbologias e que muito delas, a mulher, ela é a chave dessa ancestralidade e que carrega, através da religião, a manutenção da sociedade. Então, a ideia era mostrar aqui nesse... Era um documentário de produção nacional, né, com a Thaís Araújo de protagonista, que é Nizinga Tabaco. Acho que ficou aqui. Saiu não, pensei que tinha saído. Deixa eu ver. Mas acho que se você perguntar... Espera aí que eu estou com o laser. Não deu... Não foi, né? Foi não, que eu tinha colocado exatamente com a chave do YouTube. Bom, enfim, né, já que você deu problema também no vídeo, então eu não estou sozinho. Ela é irmã do rei e vai assumir a realeza no lugar do irmão. Né? O irmão ele se mostra muito fraco dentro desse processo, dentro das negociações com essas potências europeias, e ela vai se destacar através das guerras angolanas como líder de um processo de resistência a essa colonização, e sua ação política é múltipla e, por vezes, considerada ambígua. Ambígua por quê? Porque, em dado momento, ela vai precisar se converter ao cristianismo para que ela receba, tá, o apoio de determinadas alianças europeias. E aí eu destaco mais uma vez John Keegan, né, numa outra obra que ele tem, que chama-se A Máscara do Comando, que ele vai falar o quanto o general, o comandante, por vezes ele vai mandar seus comandados para determinadas ações que ele sabe que aquele jovem, né, aquele sujeito, ele não vai retornar, mas ele tem que lidar com isso, que é preciso saber separar a figura do comandante, né, da figura do indivíduo, para que ele mesmo ele tenha essa tranquilidade quando ele voltar à sua vida, digamos ali, enquanto indivíduo, né? Enquanto vida civil. Da mesma forma, a figura da realeza ela carrega essa máscara do comando, né? De assumir determinadas posturas, ainda que aquilo contraria a sua vontade. E é o caso de Nizinga, que vai se converter ao cristianismo. Mas, porém, há também uma relação de proximidade dessas comunidades africanas muito antes da rainha Nizinga se converter. Então, como embaixatriz ela aceita o batismo cristão e recebe o nome de Ana de Souza, e após a morte do seu irmão, ela assume como regente do sobrinho e, inclusive, aquela, né, são as discussões que a história não resolveu, de que ela pode ter tramado a morte do sobrinho e vai se apresentar totalmente resistente a essa ocupação portuguesa. Então, Nizinga não aceita os avanços portugueses, se recusa a abrir os mercados de escravos, né, de comercializar súditos, e não permite missionários que venham ao seu território ampliar a cristianização da população. Ela forma uma potente confederação de descontentes com a presença portuguesa, faz alianças com chefes locais e vai exatamente... Aqui a gente vê pelo menos 3, né? A gente vê aqui o Kisama, Kisawanza
que são e Nidembus, né? São grupos próximos ali que, dentro de uma coalizão, vão oferecer resistência a essas potências europeias. Nzinga forma uma potente confederação de descontentes com essa presença europeia, se alinha com chefes Nidembus e os sobas de Kisama e poderosos ao longo do rio Kizalma. Ela atrai para seu domínio político sobas que já são campanha anti-lusitana, impede a circulação das caravanas comerciais, ou seja, quebra a espinha dorsal dessa economia portuguesa dentro dessa relação expansionista, e após o golpe político, ela se alia a bandos em bangalas, incorporando a estrutura bélica dos quilombos, e assim aumenta maciçamente seu poder de guerra. Por volta de 1630, conquista o reino de Matamba e ganha a fama de guerreira imortal, conhecedora de feitiços, capazes de ganhar as guerras. Essa questão, né, de conhecedora de feitiços sempre é algo que vai envolver a mística, né, da mulher, mostrando que a mulher ela tem, né, conhecimentos, relações, digamos, invasão da Angola portuguesa, desenvolvendo uma rota comercial com Matamba, em que as armas eram trocadas por escravos. Então, por mais de 40 anos de resistência aos portugueses, até o final da sua vida, ela atuou, né, como uma figura icônica e vai ceder, né, após o sequestro da sua irmã, Mucambo, que fica refém dos portugueses. Então, ela negocia a paz com os lusitanos e retorna ao catolicismo através dos missionários capuchinos. E, dentro das suas estratégias, ela se associa às etnias locais, incorpora às suas fileiras tropas, escravos que fugiam, né, dos exércitos portugueses, uma questão que a gente viu aqui muito prática em Palmares. Esses ataques, emite ataques surpresas às tropas portuguesas, questões que a gente viu, por exemplo, com as chamadas Blitzkrieg, né, no início da campanha nazista, plantava contra-informações, questões que vão estar, por exemplo, em das gerações, alia-se também aos holandeses, né, que mantém alianças robustas que vai permitir equipamento para resistir aos seus inimigos. Então, obtém novos recrutas, aumentando seu contingente, invade aldeias, captura meninos e meninas entre 13 e 14 anos e criava como se fossem seus próprios filhos. Questões que os romanos se utilizaram muito, né, ao ocupar a Gália, por exemplo. Buscavam se viver em quilombos cujo significado aparece como fonte de acampamento militar, estrutura altamente hierarquizada e protegida por várias paliçadas, ou seja, várias camadas de defesa, como a gente viu aqui em Palmares, no comando de Cangazumba e Zumbi também. Se deslocava conforme as necessidades bélicas do bando, né, questões que Alexandre o Grande se utilizou através de seu exército, que foi reconhecido por Clausewitz, por exemplo, como a eficácia do exército macedônico é de que o centro gravitacional de poder, que era Alexandre o Grande, se deslocava juntamente com o exército e não ficava preso a uma capital. Que a respeito, né, que era uma tradição dos grupos jagas que se movimentavam e agiam separadamente em diversas rotas, sob o poder exclusivo de um chefe de cada quilombo. Opa, foi muito. Os que fugiam, né, dos grupos invasores eram chamados de quimbares, treinados militarmente. Sua fuga representava grande perda aos exércitos portugueses e era um incremento aos exércitos de Nzinga. Em junho de 1626, Banha Cardoso aloja seu exército na outra banda do rio Kiwanza. Se aproximavam, mandou seus melhores capitães
que atravessassem aqueles braços do rio em canoas, balsas e jangadas, e ordenou que entrassem à noite nos alojamentos portugueses, queimando tudo e desprendendo as lanchas que estavam armadas, né? Então, aqui é o discurso, né? Não vou ficar lendo, senão a gente vai perder muito tempo, né, do que está. Então, as invasões holandesas em Angola se deu entre 1640 os holandeses para minar a presença lusitana, desenvolvendo uma rota alternativa de comércio de escravos que passou por Matamba, no qual Nzinga fornecia peças da Índia em troca de armas de fogo europeia. Ela jamais aceitou ser tributária dos portugueses e manteve a independência soberana do seu rei. Esse acordo foi muito diferente do Tratado de Vassalagem, sendo, acima de tudo, um acordo de paz, tá? O grande número de escravos portugueses que buscaram refúgio no quilombo de Nzinga foi permitido troca de experiências em vários campos linguísticos, técnicas de guerras, técnicas agrícolas e metalurgia, o que permitiu a criação de uma nova etnia conhecida como Gingas. E a gente vê aqui essa relação no qual Nzinga ela pode ser vista também, e é vista por vezes por algumas coreografias, como as Amazonas da África. Por exemplo, aqui a Nausicaa, né, uma princesa africana, uma jovem soldada do rei de Daomé, com aproximadamente 16 anos, se aproxima de um sargento do exército francês e decapita com extremo furor, e em seguida o seu corpo é atravessado por uma baioneta e toma disposta. Na mesma batalha, o soldado francês de origem gabonesa desarma uma militar de Daomé, sem opção, ela rasga a garganta do inimigo com o próprio dente. É vista dentro do discurso como a última fronteira da civilidade, né, dentro do discurso. E Nzinga aqui, assim como a gente viu nas guerreiras de Daomé, né, tomam uma referência de resistência e, dentro de um discurso, os incivilizados, os bárbaros, e que a historiografia agora vai resgatando, né, essas ressignificações da antiguidade e pondo novas perspectivas, novos olhares, múltiplos olhares sobre as historiografias, tanto da era moderna, antiguidade, para que a gente possa ter o nosso autorreconhecimento, né, identificar a rocha do qual nós somos forjados. Então, bom, quero agradecer a brilhante apresentação do professor Alaíde. Só que amanhã vai ser online, tá, gente? Vocês aí receberam o link. E agora eu abro para as perguntas, para as dúvidas. As perguntas e dúvidas, né? E considerações, caso vocês queiram. Sim? Temos dúvidas? Vocês ouviram o que eu falei, que podem fazer perguntas, considerações. Aqui também, tá, gente? Pode. Passo para essa questão. Todo esse seminário ele está sendo gravado, então vocês vão receber, parece que o Gemini faz anotações, vocês vão receber quem está escrito, tá? Se não receberem, fale, manda um e-mail que a gente encaminha. É o mesmo de hoje. Ah, tá bom. Você colocou aqui?
Olha, quem tiver, coloca aqui o e-mail, a gente mandar o link, tá? Sim. Interessante esses bancos. E até o A gente chama de cantar, cariáticas. porque já estudando tempo, eu vi aquelas pessoas lá da chamada Ontem? eu fiz a pergunta sobre se tinha alguma sobre alguma magia praticada por células. Sim, não, eu não vi. Uma coisa interessante que esses dois falaram era que os gregos classificaram toda a Etíope como se fosse baseada na aparência. Eles fizeram o mesmo com os indígenas da própria Europa, com o céu que não era um povo, eram vários povos distintos. Essa aqui é a simbologia de um Deus fatal. Ele é um Deus de destruição da vida do guerra. E ele se senta sobre o sistema dele, é uma deusa chamada Gobi. E ela acaba ele, então ela é o pilar das coisas que vive no mundo. Então é legal a gente ver que não só na África ancestral, a gente vai ser colonizada pelos árabes, né? E também existe uma ordem muito antiga, antes da expansão do próprio europeia, que havia uma materialidade própria, isso pode ser um pouco distinto. No mundo antigo, tinha majoritariamente assim. Certo. Em algum momento, depois do desenvolvimento da agricultura, quando os povos começaram a querer criar, talvez isso fosse liberado. Então, assim, queria saber de vocês se tem algum relato africano também de oportunidade. Expressava, né, sobre a forma que ela produzia produtos do filho. O pesquisador Jorge está fazendo doutorado em ciências. Eu achei que alguma referência, alguma atividade africana, acho que a mulher com suporte para ele produzir tanto isso nesse povo. Eu diria. Feito muito grande pelas mulheres. E tanto que você vê que ali naquela região de Push, de Heroé, a guerra era ali, no caso da Amani Chaqueto, que eu mostrei para você vê que ela tem um marido. Onde tem a representação dessas mulheres, e falando sobre elas, não é? Você vai ver que o nome que se destacou é o dela. Mas ela tem um marido, ela tem o seu príncipe consorte. Entendeu? Ela tem um filho também. Mas a líder, no caso, é ela. Você está entendendo? Então, não tem essa questão. Por que é ela? Porque ela tem a tática, a estratégia para comandar essa sociedade, para comandar essa região. Então, eu acho isso muito bacana. Mas, por outro lado, a gente tem que ver que o Ocidente teve uma preponderância muito grande do europeu. E o europeu já hierarquiza um pouco. Aí já vem da questão dos gregos, entendeu? E os romanos, que colocam a mulher num outro patamar, fora. E aí eles vão dizer, tudo bem, ela dá a vida, mas quem defende o espaço somos nós. E protegemos ela. Aí ficou, e até hoje. Qual é a ideia que se tem? Você vê nos filmes de Hollywood, é o homem sobre a preponderância masculina sobre a feminina. E quando você tem digamos assim, a exposição à mulher no primeiro plano, como protagonista, a primeira coisa que você faz é o quê? Duvidar da sua capacidade. A nossa sociedade ocidental ainda não está preparada para aceitar a dominação, ou então a preponderância, o controle
feminino. Em África, né? A gente viu aqui, tanto com as guerreiras de Daomé, a linha do Zinga, assim como a gente vê Pentesilé. Ela também está no campo de batalha. Exato. Esse discurso, como a Regina colocou, ele é datado. Exato. Os gregos, ele é datado. Exato. Período de cisão. Exato. Então, quer dizer, é aquilo que eu falo para você. A emergência, digamos assim, dos subalternos está permitindo um outro olhar. Eles contando a história por eles mesmos. E através da pesquisa, do contar a história, do conhecimento que eles adquiriram com o eurocentrismo, eles estão criando, construindo o afrocentrismo. E nós já temos dois conceitos vindo do subalterno, que é interseccionalidade, África, e subalternidade, Índia. E vão vir outros. Entendeu? Então, o que a gente vai ter é a ressignificação, uma reinterpretação, não é? Uma apropriação, porque esses conceitos eles não vieram do nada, eles vieram do questionamento do que já tinha. Por isso que eu brinquei com vocês. Não podemos jogar fora, né, a criança para dentro da bacia. Temos que trazer, repensar e trazer um olhar alternativo. Não vamos jogar fora o que a gente já sabe. Vamos ver, criticar e trazer. Vamos pensar diferente? Vamos trazer outras possibilidades? É isso que a gente precisa. E aproveitar, porque quando as pessoas pensam, né, em repensar, pensam em apagar o passado ou se contrapor. A nossa proposta aqui não é contrapor, é identificar onde houve esse apagamento lá atrás. E a nossa história é continuidade, não é apagar o que a gente viveu aqui, essa sociedade que está aqui, mas reinterpretá-la e permitir. E esse olhar alternativo é você trazer essa sociedade considerada subalterna para junto das tradicionais. É Grécia e Roma. Entendeu? Colocar ela no mesmo patamar ali ou não. Então, mas precisa ser construído, o que não tem. Basta ver os livros didáticos, né? Basta ver a questão, uma questão que a gente que vai vir depois, uma outra briga, mas é para o futuro. Não é? Índia mesmo. Essa sociedade agora, os africanos, né? A questão da história antiga da África e a história dos escravizados, ela tomou um rumo muito grande. Visibilidade. Mas nós temos aí mesmo patamar. A africanidade ganhou mais espaço, mas a história indígena está lutando também para ser esse lugar de fala. E lá atrás das histórias indígenas, está vindo o quê? China, Índia, Japão, também vai lutar no futuro próximo. E já está começando, mas precisa de mais musculatura para o seu lugar de fala. E quando eu falo lugar de fala, é ser lugar dentro da universidade. O que vocês até agora conheceram? Eu vou falar a verdade, eu conheci a história da África quando eu entrei para o UERJ. E, olha, eu fiz graduação, fiz iniciação científica, fiz mestrado e fiz doutorado. E não conhecia a história da África. Quando eu entrei para a UERJ, que eu fui começar. Por quê? Tive alunos que me demandaram. Eu não sabia nada, a gente precisa estudar. Vamos estudar juntos. Foi isso, assim que começou. Aí começamos a estudar. É a pessoa, você puxa assim, você não sabe o que é. Dizem que puxa uma pena, vem bem. Horrível. Deixa eu falar uma coisa. Uma outra coisa que eu me lembro por exemplo, tinha uma minha selva chamada Bolsonaro. E ela, da rainha de Sene, ela conseguiu quase expulsar as legiões de Roma dentre as mulheres selvas, a palestra nacional, a palestra é muito destaque. Por isso que elas eram vistas, os povos santos eram vistos bárbaros do poder. Exatamente por isso, porque eles estranhavam muito de
assim, apesar de ser um pouco europeu, não falo muito. Você não conhece sobre essa escola. Eram bárbaros, eram que cortavam a cabeça dos outros. Eu senti isso. Estavam de azul. Mas quando se derrete, não fala de coisas sobre a política também. É uma coisa que também sacanamente. Então, acho que outra coisa que ele deveria trazer falando. Claro que a Europa já é muito centrada, muito diferença de coisa da Europa. Mas não especificamente que a vida na Europa autóctone, indígenas europeus, como em Roma, Grécia, grandes impérios. O que a gente vê hoje é que muitas sociedades elas estão se voltando para a sua, digamos assim, a sua matriz. Vou dar um exemplo. Lá no Canadá, a história antiga, Grécia e Roma, está começando a perder espaço. Por quê? Ela está perdendo espaço para resgatar a sua matriz, que não é grega e não é romana. Entendeu? Eu chamo de esquimó, mas é o nome errado, incorreto. Eu esqueci o nome. Imunos, não sei se é. Hã? Tanto que no Canadá, você tem uma televisão francesa, uma televisão inglesa e inuit. Você lembra disso, né? Entendeu? Exato. É muito interessante. E aí você está vendo que nós estamos tendo um problema agora, que eles estão diminuindo, extinguindo o estudo sobre gregos e romanos na antiguidade e dando espaço para a sua matriz. Entendeu? Então, está tendo um movimento agora no Canadá para manter a história antiga, clássica, Grécia e Roma, e junto com essa nova emergência desses povos que são a matriz, né, dessa sociedade canadense, que ela é muito, digamos assim, ela é muito heterogênea. A gente teve lá, muito heterogênea. Entendeu? Isso é bom, porque o estrangeiro no Canadá se sente muito bem. Acho que na Europa, algumas sociedades estão começando a voltar. Um exemplo que você pode ver, tenta ver os norueguês, eles sempre vão voltar para a matriz religiosa deles, versus cristianismo. Entendeu? Então, é muito interessante ver. Está tendo esse movimento, entendeu? De voltar para a sua matriz. Eu caí aqui. Mas eu caí aqui e não consigo mais ler. Está? Tinha, né? Deixa eu ver. A senhora disse que as canadenses podem ser vistas como sacerdotisas. Sim, há uma divindade específica de culto, ou cada rainha assumia o culto e a divindade que preferia. Bom, Gustavo, nesse caso, a gente tem que ver qual é o culto que elas estão desenvolvendo, né? Nós temos a Pedinac, nós temos outras divindades, né? O culto ao leão, né? Então a gente tem que ver direitinho, tem que fazer pesquisa. Não temos muitas informações, mas tem dados para saber disso. E é proveniente da cultura material. E trabalhar com elas como sacerdotisa é a minha hipótese. Eu tenho essa hipótese. Você rende mais trabalhando essas mulheres, essas candaces, não como rainha-mãe, e sim como sacerdotisa. Eu acho que você ganha mais espaço. É minha hipótese. Mas eu não desenvolvo isso. Não, sim. Mas claro que ela vai acumular como rainha e mãe. Mas o papel principal não seria, e sim sacerdotisa. A partir de ser sacerdote, ela vai ter. Exatamente, eu acho que esse é o principal. Eu não pesquiso, agora veja bem, eu não pesquiso isso. Isso são propostas de pesquisa de quem quiser, né, no futuro pesquisar. Sabe, eu parto dessa perspectiva. Se eu pegar alguém que vai fazer essa pesquisa de trabalhar com as candaces, vou trabalhá-las como sacerdotisa. Pois não? Sim.
Tem. Eu não vou saber te dizer aquilo certinho, mas tem, eu posso ver, eu tenho até um PPT que mostra essa questão dela, citada na Bíblia. Eu não sei se naquela publicação que a gente fez no final, eu faço alguma citação a respeito, faz tanto tempo. Mas eu posso depois, se você me cobrar, eu posso procurar. Quando estiver lá no NEA, você me mandar um e-mail, aí eu posso ver para você te dizer que tem essa informação. O texto é a África sob a ótica dos gregos. Eu tenho vários artigos sobre África, o professor Alaí, aí numa delas a gente fala sobre. Mas agora, de cabeça, que você me desculpe, mas primeiro, depois eu vou... Eu tenho duas questões. Sim. A primeira, eu queria saber se teria alguma estratégia para a gente poder ensinar sobre a questão das bandas e outras questões culturais, né, de África na escola, no ensino médio. Tem uma dificuldade mesmo de ter muito conteúdo e pouco tempo para a gente ensinar. Queria saber como que a gente poderia fazer essa abordagem. E uma pergunta para o professor Alaí, se a etnia dos Xigas, ela tem alguma relação com a palavra xingada. Certeza, sim. Tem relação. Quilombo e outros, né? Bom, na questão do PNPD, é o que rege, né, o ensino no Brasil, já tem essa proposta de trazer a questão da África, né? Teve um movimento, porque ela parece que foi minimizada, então teve um movimento de escolas públicas, está até naquele relatório que eu pedi para vocês lerem, não é? Tem um relatório do PRPD, que está na revista Mare Nostrum, voltado para o ensino, de 2019. Lá tem a proposta que foi inserida junto ao governo, junto à proposta, digamos assim, do ensino, de trazer a questão da África antiga, né, e da África mesmo, dentro das escolas, e de todos os níveis. E a Lei 10.639 obriga que você coloque desde o ensino fundamental até a universidade. A UERJ foi uma das que demorou a inserir, não é? O ensino da África, mas só que o concurso foi feito para a questão da diáspora, para a África a partir do período da descolonização, 1960 a 70. Antes disso, não temos especialistas. Entendeu? Então, isso foi uma proposta que eu e o professor Alaí assumimos essa responsabilidade de dentro da sociedade grega, a sociedade palaciana, que vocês viram, a sociedade, né, os micênios, os minoicos, os etruscos, e também a realeza palaciana, é dado para vocês, a sociedade norte, não é? Aí agora tem a realeza palaciana aí da proposta que precisa ser viabilizada. O problema é que nós temos, e eu até entendo por que os tiveram uma organização melhor, porque foi dado para vocês a oportunidade não de se aprofundar, mas ter um conhecimento. Foi falado, cabe a você pesquisar. E foi ensinado a vocês como é que se pesquisa, foi ensinado para vocês como é que se mobiliza um documento, se ele é texto, se ele é imagético, tudo isso foi dado. Lembra? Você fez história antiga, fez laboratório, material foi dado. Agora o resto é que foi sim. Entendeu? As ferramentas foram dadas, não foi para a história antiga, foi dada para qualquer área. Por isso que vocês têm aula né? Foi dado na História da Antiguidade Ocidental, no primeiro período, e no segundo período, foi laboratório 1. As ferramentas, o documento, no primeiro período, e as ferramentas metodológicas e teóricas também, algumas. Agora o resto é com vocês. Não temos mais o que fazer, entendeu? É usar, e claro, você vai
vai usando e vai aprendendo, vai usando e vai aprendendo. Entendeu? Eu dou aula na pós-graduação de todas as escolas teóricas. Mas como você consegue? Desde a graduação, a minha orientadora vai estudar essa escola, vai. Depois você cria um ar. Agora a gente está. A última teoria que surge para a gente mobilizar é o quê? A globalização, conectividade, subalternos e interseccionalidade. Foi passada para vocês. Interseccionalidade foi passada para vocês. É o último. Então, depois que você aprende, tudo que vem de novo, você lê, vê como é que faz e faz. Entendeu? E, para mim, teoria já criou um hábito. Entendeu? É um hábito. Eu trabalho, quer dizer, aí é o que eu falo para vocês. A moeda de vocês tem que ter dois lados. Um lado da parte de história, a história antiga, medieval, América, sei lá, a história do Rio de Janeiro. Vocês vão ter duas possibilidades de concurso, porque não tem uma faculdade de teoria. Então, qualquer aluno de vocês e agora a gente lembra que o que eu contei vocês, contei a questão da história com a arqueologia. Não é? Eu lembro a arqueologia da paisagem, a arqueologia pública, não foi dada. Então, vocês já começaram. É puxar o fio. Puxou, o mundo é de vocês. Mais alguma pergunta? Ah, tá, deixa eu ver aqui. Não, só teve aqui. Bom, gente, se não tiver mais. Ah, pera. Hã? Ah, e ela achou, viu? Isso. Viu? Novo pensamento. Isso. Obrigada, hein, minha querida. Muito obrigada. E aí, deixar sempre a atenção de falar do sentido. A região ele está apontando ali. Certo? Estado lá, eu não sei como é que o Gustavo fez para marcar a presença, para depois vocês. De vocês, a paciência, a generosidade da atenção, né? Então, fiquei muito feliz com a presença, uma coisa que eu e o professor Alain gostamos de fazer, e eu quero agradecer, muito obrigada por vocês estarem aqui. E a vocês também, gente, estão online. Muito obrigada. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Vocês vão receber pelo Gemini toda a palestra de hoje, que a gente mandou gravar, tá bom? Mas o e-mail que vocês estão me mandando aí, eu vou mandar o Gemini, que é toda a palestra de hoje transcrita. Que bom, né? E está sendo gravado também, aí vai para o YouTube, mas aí eu dependo de vocês. Obrigada a vocês também. Tchau.